conseguimos, né? Nós estamos relacionando essa grandeza do lado esquerdo a essa grandeza do lado direito. Essa grandeza aqui também é não negativa. Então, o meu problema é realizar essa integral aqui. Vamos fazer a integral de K0. Então, quando eu faço a integral de K0, eu estou com essa função aqui. Vamos precisar fazer só a integral de K0. Então, meu objetivo é fazer essa integral aqui. Fazer uma integral de K0. E outra coisa, né? Isso aqui eu esqueci de amarrar. Então, eu tenho um polo aqui, K0 igual a ômega. Claro, ômega menos alguma coisa. E um K0 aqui menos ômega mais alguma coisa. Esse polo aqui vai daqui para cá. Esse polo aqui. Então, quando nós escolhemos, então vamos pensar o seguinte: eu tenho que fazer essa integral aqui, de menos infinito a mais infinito. Então, nós já sabemos lá, vamos dizer, do nosso estudo de análise complexa, quando a gente faz o curso de cálculo complexo, a gente sabe que muitas vezes a gente pode realizar uma integral no eixo real, imaginando que a variável se torna complexa, e eu aí reduzo o cálculo de uma integral real ao cálculo de uma integral no plano complexo, usando o teorema dos resíduos. Então, vamos imaginar o seguinte aqui. Então, eu quero fazer integral em K0. K0 é uma variável real. Então, eu vou supor que K0 se torna uma variável complexa. Eu poderia pensar o seguinte: se eu quero calcular a integral de menos infinito a mais infinito, eu posso imaginar, por exemplo, que eu consigo estender a minha função para todo esse plano aqui. Vamos supor agora que K0 se torna uma variável complexa e vamos calcular essa integral real. Nós sabemos que aquela técnica que a gente tem de integral de resíduos, se eu quero fazer uma integral que vai de menos infinito a mais infinito de x, então, por exemplo, eu tenho aqui x igual a zero. Uma integral que vai de menos infinito a mais infinito em dx, que é x, muitas vezes o que eu faço? Eu vou fazer essa integral de menos infinito a mais infinito. Eu imagino, por exemplo, que essa função, essa coordenada se torne complexa. Simplesmente eu elevo a coordenada, a variável, uma coordenada uma categoria de uma variável complexa. E aí eu tenho essa função aqui, né, estendida para esse plano todo. E essa integral aqui eu poderia pensar o seguinte: a integral que vai de menos infinito a mais infinito, eu poderia pensar o seguinte: a integral que vai de menos infinito a mais infinito, e aí é claro, no eixo do x, a coordenada z vira a coordenada x. Eu agora posso fazer a integral desse plano aqui, desse círculo, a integral no semicírculo infinito. Aí aqui sim, a coordenada é complexa. Essa integral aí é a integral nesse contorno aqui, que a integral que vai de menos infinito a mais infinito, é a integral nesse contorno. Aqui, esse contorno C. C infinito é só esse semicírculo aqui, infinito. Então, vamos chamar isso aqui de semicírculo infinito. Então, a integral nesse contorno C, vou chamar esse contorno todo de C. A integral nesse contorno fechado de f de z dz é, na verdade, essa integral aqui, mais essa integral aqui. Se eu acabar mostrando que nesse arco de círculo infinito, essa integral aqui vai a zero por alguma razão, de repente essa função f de z, ela cai no inverso do quadrado do raio do círculo. Então, e aí aqui eu uso o teorema de Cauchy, a integral de uma função complexa num circuito com percurso fechado é 2π vezes i, e o somatório dos resíduos da função, se essa função tem polos, essa função pode ter polos aqui nesse plano, então vai ser a somatória dos resíduos, né? Nos pontos z e i da função c. Então eu uso o teorema de Cauchy, e aí em vez de realizar uma integral,
eu simplesmente calculo os resíduos do integrando nos seus polos. É o que o teorema de Cauchy nos dá. Então, a gente está diante de um integral desse tipo. Eu quero calcular o integral de menos infinito a mais infinito. E eu sei que essa função aqui, ela depende do K0. Essa função aqui depende, né? Ela é uma função f de K0, K. Então, é complicado eu fazer essa integral, mas eu tenho um truque de transformar essa integral num somatório dos resíduos, sem precisar fazer a integral. Então, meu truque aqui, ao realizar essa integral, vai ser pensar o seguinte: como eu quero fazer a integral de menos infinito a mais infinito no eixo K0, né? Então, vou agora retomar o problema, pensando que eu tenho a minha integral é nesse eixo K0, né? Então, retomando aqui, eu tenho esse resíduo, esse polo aqui, eu tenho esse polo aqui. Então, eu vou integrar a minha função daqui para cá, de menos infinito a mais infinito. Então, eu posso escolher, eu posso fazer isso, posso escolher esse contorno, ou eu posso escolher esse contorno aqui, tanto faz. Se eu quiser fazer essa integral, então eu posso pensar assim: vamos fazer essa integral daqui para cá. Então, eu vou fechar, porque o integrando é isso aqui, K0, 1 sobre K0 menos ômega, estou esquecendo a parte mais K0 mais ômega. Então, o que a gente está observando aqui, esse integrando aqui, ele cai com 1 sobre K2. Essa função aqui é uma função, como eu coloquei, compactei o campo justamente para escrever um pacote de onda, essa função também é limitada, ela não deve ter comportamento no infinito. Então, devido a essa função aqui cair com 1 sobre K0 ao quadrado, e essa função aqui ser uma função compactada no espaço, eu posso garantir que a integral desse semicírculo aqui é o que tende a zero. Quando eu for fazer a integral nesse semicírculo que tende a infinito, esse meu raio aqui é muito grande, então, e essa integral tem um comportamento de 1 sobre K0 ao quadrado, então, a análise complexa, não é análise complexa, né? Tem o cálculo de limite nos mostra que no limite infinito, então, como eu vou fazer a integral de menos infinito a mais infinito, esse arco de círculo que eu vou tomar é o arco de círculo infinito. Então, em cima desse arco de círculo infinito, o meu K0 é R vezes uma R elevado a eterna. A minha coordenada complexa K0, aqui em cima desse plano, ela é R e K0. Então, isso aqui vai com 1 sobre R2. Então, esse integrando, ele é extremamente amortecido aqui em cima desse arco de círculo, quando esse círculo tende a infinito. Então, quando eu quero tirar o valor da integral de menos infinito a mais infinito, esse pedaço aqui tem contribuição nula. Então, quando eu escrever o teorema de Cauchy, quer dizer, a minha integral de menos infinito a mais infinito em dk0 do integrando, mais a integral no arco de círculo, no semiarco de círculo infinito, de dk0. Mas aqui, nesse instante aqui, a variável K0 é complexa. Vou botar um tio aqui, para indicar que nesse arco de círculo aqui, a coordenada K0, ela se tornou complexa, mas é fictício, porque esse pedaço aqui vai ser zero. Então, isso aqui vai ser 2πi vezes o somatório dos resíduos. Nesse caso, só tem um polo aqui. Então, vai ser o resíduo do integrando no polo. Esse polo aqui está acontecendo em K0 igual a menos ômega. Então, ao fazer essa integral aqui, simplesmente usando o teorema dos resíduos, eu mostro que essa integral de menos infinito a mais infinito disso tudo aqui é simplesmente o resíduo dessa função pensada como função complexa nesse polo aqui, que é o polo K0 igual a menos ômega mais blá blá blá. Então, quando eu substituir isso aqui, aí no final do dia eu mando o epsilon tender a zero, o ômega é finito, e eu mando o epsilon tender a zero, esse termo não vai contribuir. Então, basicamente, K0 igual a menos ômega, né? K0 igual a menos ômega, então eu vou produzir K0 igual a menos ômega, né? Então eu estou produzindo no meu denominador, no meu numerador, um fator, no meu denominador, um fator menos 2 ômega. Então aqui isso aqui vai me dar o resíduo dessa função aqui, vai ser
o resíduo K0 igual a menos ômega, então o resíduo dessa função, se eu tenho uma função desse tipo, 1 sobre x menos a, vezes 1 sobre x menos b, o resíduo dessa função, se o polo é x igual a b, o resíduo dessa função é 1 sobre x menos a, o x igual a b, 1 sobre b menos a, o resíduo dessa função desse polo é isso. E o resíduo dessa função desse polo x igual a é 1 sobre a menos b. Tá? Então, eu estou fazendo essa integral aqui, esse planinho aqui. Então, estou pegando bom, aqui, só uma coisinha só. Só para ter uma ideia aqui. Se eu tomei, desculpa uma coisa, se eu tomei x0 maior do que o y0, perdão, se eu tomei x0 maior do que o y0, isso aqui é positivo. Se isso aqui é positivo, então, e esse cara aqui, nesse semiplano, esse cara aqui é infinito, né? É complexo. Então, isso aqui seria o seguinte, menos i, k0, só vou analisar isso aqui só assim. Então, isso aqui é menos i, k0. K0 tem uma parte real, tem uma parte imaginária. E essa grandeza aqui é positiva. x0 menos y0 é uma grandeza positiva. Então, nesse semiplano superior, o K0 tem uma parte imaginária positiva. Então, essa parte imaginária positiva, esse menos i dá 1. Então, isso aqui vai ficar a menos ia vezes ab, e esse b aqui multiplicado por uma coisa positiva. Então, esse expoente aqui é positivo. Então, o que a gente está pensando é o seguinte, como isso aqui é oscilatório, mas isso aqui é positivo, e o denominador cai no 2, eu não posso garantir que essa integral nesse percurso aqui seja zero, porque o numerador é positivo, eu teria que fechar o contorno por baixo. Então, vamos pensar o seguinte, se eu fechar o contorno por baixo, ao fechar o contorno por baixo... Você pode também fazer substituição de K0 por menos K0. Isso, exatamente, também posso. Por exemplo, faço o contorno por baixo, isso aqui é menos i, K0, e como x0 é maior do que o y0, isso aqui é uma coisa positiva. Mas agora, se eu estou pegando o contorno por baixo, a parte imaginária do K0, que é um i vezes alguma coisa, é negativa. Então fica exponência i menos i dá 1, fica a parte imaginária do K0, que é um número negativo, vezes um número positivo. Então essa exponencial aqui, ela é negativa. Então ela não faz o valor da função em cima desse arco explodir. Então, para usar o método, né, da integral do resíduo, que é correto aqui nesse caso, já que o x0 é maior do que o y0, se o y0 fosse maior do que o x0, eu faria o contrário. Se o x0 é maior do que o y0, eu sou obrigado a fechar esse contorno aqui por baixo. Então eu vou fazer essa integral aqui, daqui para cá. Então isso aqui vai produzir, vai ser a mesma coisa que eu estava falando, só que eu vou, em vez de pegar o resíduo desse polo, eu vou pegar o resíduo desse polo. A integral aqui tende a zero, a integral aqui de menos infinito a mais infinito é o que eu quero calcular, então isso mais isso aqui, que é zero, é o resíduo da função desse polo, que é 2i vezes i, vezes o resíduo nesse polo. O polo K0 igual a ômega. Então, o polo K0 igual a ômega. Nesse polo aqui, eu simplesmente esqueço isso e substituo o resíduo da função K0 igual a ômega. Vou dar 1 sobre 2 ômega aqui. Então, nós estamos produzindo 2i, 1 sobre 2 ômega. Agora, aí vai ser menos o resíduo, né? Isso. Porque o seu contorno está orientado. Isso, meu contorno está orientado, exatamente, meu contorno está orientado no sentido oposto. Então, eu teria então, essa minha integral, ela estaria me dando menos 2i, 2 ômega, e tem esse fator menos i aqui também. Deixa eu apagar isso aqui um instantinho só. Então, bom, então, realizando tudo isso aqui está me dando menos i dá menos 1, menos aqui, esses dois pi cancelam, esses dois pi, fiz a integral em K0, então ficou isso aqui, a integral em 3k sobre 2π terceira, aí esse resíduo aqui ficou 1 sobre 2 ômega de k, que nós conhecemos quem é, e aqui ficou módulo do
K0, então, é igual ao ômega. E quando eu pego o resíduo, eu faço K0 ficar igual ao ômega, que é o resíduo naquele polo, isso aqui ao quadrado. Então, a gente produziu essa grandeza aqui de uma forma negativa. Então, isso está significando que aquela grandeza lá ao quadrado, ela está dando negativo. Então, esse cara aqui eu chamei a atenção, eu chamei isso aqui de menos, né? Então, o meu propagador, deixa eu apagar isso aqui, para que isso aqui, então, tenha um significado, né, de função de green, então, nosso propagador, então, aqui, esse objeto aqui, a minha função de green, quer dizer, esse objeto aqui, que é o T φ, valor esperado no vácuo, então, ele estaria dando essa grandeza aqui, então, uma grandeza, isso aqui é positivo, isso aqui é positivo, essa grandeza aqui é completamente negativa, né? Então, significa que nós teríamos que ter um sinal trocado aqui. O importante é que isso aqui, então, para que aquela grandeza dê positiva, seria que nós, desde o início, tivéssemos trabalhado. Esse 1 aqui, esse 1 sobre i, é o menos i. Então, eu estou com um sinal, eu deveria corrigir esse sinal desde o início. Então, nós vamos trabalhar com isso aqui. Essa grandeza aqui, que tem um significado probabilístico, essa grandeza aqui que vai estar associada ao módulo ao quadrado, né? Quer dizer, a norma ao quadrado desse estado aqui, desse pacote de onda, que vai representar um quanto desse sistema, essa grandeza aqui já deveria estar sendo representada por esse propagador aqui. É a quarta. Então aqui a gente tinha o menos 1, então a gente fez isso aqui. Menos 1, eu tinha aqui menos 1 i. Então fica i sobre K2 menos M2 mais epsilon a menos i x menos y. Então essa é a forma do propagador. Então esse menos é que a gente coloca aqui só para dizer que está evitando o polo, mas no final, na hora de calcular, a gente vai sempre pensar por esta zero. Então, essa é a forma canônica do propagador que a gente chama de, na literatura, normalmente se chama ΔF, é o propagador de Feynman do campo escalar. O delta é para o campo escalar, o S é para o campo de Dirac. Então, essa é a forma que nós temos aqui para o propagador do campo escalar. Então, esse I aqui, ele é crucial. Então, se a gente calcular o propagador de um campo escalar, né, se eu tiver um outro modelo, você pode fazer um modelo daqui a pouco, e eu ganhar um resíduo aqui, então, esse sinal aqui foi crucial para que essa grandeza aqui, nesse polo, então, no polo K2 igual a N2, o resíduo dessa função, ele vai estar associado à norma ao quadrado daquele estado de uma partícula. Então, o sinal do propagador de escalar, se ele tiver um positivo ou um negativo, vai fazer diferença. Então, essa é a, vamos dizer assim, é a atribuição que a gente faz de resíduo. A gente sempre vai organizar o resíduo do propagador da gente de tal maneira que o propagador escalar tenha essa forma. Certo? Então, qualquer campo escalar, se a gente então pegar agora um campo escalar que tenha um propagador dessa forma, menos I sobre K2 menos M2, isso está significando que esse campo aqui ele tem um resíduo negativo. Então, ele está associado ao status de norma negativa. Então, esse propagador aqui estaria descrevendo o Ghost. Esse sinal menos em frente a esse propagador estaria indicando que a gente estaria diante de uma situação de perigo. Então, vou apagar isso aqui. O que nós precisamos ter certeza sempre é que os escalares, né, eles tenham todos o mesmo sinal. Deixa eu dar um exemplo aqui de uma situação em que a gente possa ter um problema. Assim, vamos dizer que eu pegasse, se eu pegar esse caso, vou pegar a seguinte situação. Suponhamos que eu tivesse esse lagrangiano aqui, em que eu tenha um campo de Klein-Bor. Deixa eu até falar dessa situação na aula passada. Que é um campo que descreve, por exemplo, dois quantas. Suponhamos que eu tivesse esse termo aqui, mais um psi
gradiente da Lambertiano de φ ao quadrado. A gente falou sobre isso na aula passada. E aqui o menos 1 sobre M2 φ2. Eu tinha deixado esse exemplo aqui. Alguém me perguntou alguma coisa? Foi na aula de sábado, eu acho. Aí eu falei, ó, eu tenho um único campo. É um campo escalar real. No entanto, nesse campo aqui, se eu for olhar a função de Green, ela vai ter dois polos. Então isso aí deveria estar descrevendo duas partes. Então, a gente fez isso aqui. A gente faz o trabalho assim, bota aqui o meio, bota aqui o campo, e aí começa. Esse cara aqui dá menos da Lambertiano. E esse cara aqui eu integro por partes da Lambertiano, da xi da Lambertiano ao quadrado. E esse cara aqui dá mais M2. Menos M10. Φ. Então não é a normalização que a gente, quer dizer, é o termo que a gente tem que inverter. Então é daqui, né, que a gente vai tirar o propagador. O campo de Klein-Gordon é esse aqui, né, menos K2 menos M2, né? Então, então, não é menos do meio também, não? Não, seria o integro por partes da Lambertiano são duas declarações. Não é isso mesmo, Então, eu vou ter que inverter esse objeto aqui. Vamos passar para o espaço dos momentos. Eu tenho isso aqui, ó, 1 sobre K2 mais Xi K4 menos N2. Tá? Ó, isso aqui é menos K2, fica mais K2. Isso aqui é menos K2 ao quadrado K4 menos N2. Então, se eu for olhar a estrutura de polos aqui, eu vou poder escrever esse objeto aqui como sendo 1 sobre K2 menos μ1 ao quadrado, 1 sobre K2 menos μ2 ao quadrado. Eu vou tirar as duas raízes desse polinômio em K2, então eu tenho Xi, né, K2 ao quadrado, mais K2, menos M2. O meu polo está aqui, a estrutura de polos vai estar aqui. Então, o polo do propagador eu vou tirar daqui, vou resolver uma equação quadrática em K2. Então, eu vou ter que os polos vão aparecer para K2 igual a menos 1, mais ou menos, raiz quadrada de 1, mais 4, Xi, M ao quadrado, né? Sobre 2. Xi, 2 Xi, tá certo, 2 tá aí. Bem, então eu tenho isso aqui. As minhas raízes, então, são menos 1, menos 1, então vamos dizer, o meu μ1 ao quadrado vai ser menos 1 mais raiz quadrada de 1 mais 4 Xi M2 sobre 2 Xi. E o meu μ2 ao quadrado vai ser menos 1 menos raiz quadrada de 1 mais 4 M ao quadrado sobre 2Xi. Então, a gente aqui está com um probleminha. Se o Xi for positivo, isso aqui é maior do que 1, isso aqui é positivo, essa raiz aqui é positiva. Mas se o Xi é positivo, isso aqui é positivo, portanto, essa raiz aqui é sempre negativa, e esse número é positivo. Então, eu estou tendo um tachyon. Então, se o Xi for positivo, eu estou com um problema de um tachyon aqui. Mas se o Xi for negativo, então, essa grandeza aqui, se o Xi é negativo, isso aqui fica um número negativo. Então, isso aqui é 1 menos alguma coisa. Eu tenho apenas que controlar que 1 mais 4 Xi M2 seja positivo. Isso eu não posso botar. Essa raiz tem que ser raiz de uma coisa positiva. Então, eu teria que 4 Xi M2 seria maior do que menos 1. Então, vamos dividir tudo por M2. Então, fica menos 1 sobre M2. Então, bota aqui menos 1 sobre 4 M2. Xi, então, tem que ser maior do que menos 1 sobre 4 M2. Então, Xi, ele pode ser negativo. Ele é maior do que menos 1 sobre isso. Então, se o Xi é maior do que isso, esse número aqui é positivo, porém é menor do que 1. Então, menos 1 mais isso dá negativo, mas esse Xi é negativo. Então,
com esse parâmetro aqui, psi sendo negativo, quer dizer, psi 0 maior do que psi maior do que menos 1 sobre 4 sobre 2, então se eu tiver psi negativo, porém maior do que menos 1 sobre 4 sobre 2, eu garanto que ele é negativo, portanto eu garanto que esse polo aqui é positivo. Então isso aqui não é um par. E a mesma coisa aqui, se esse psi aqui for negativo, de qualquer maneira esse numerador é sempre negativo, mas se esse psi for negativo, isso aqui também é positivo. Então eu tenho duas massas não taquiônicas, se o meu psi estiver nessa região de parâmetros aqui. Então eu garanto que eu tenho duas massas não taquiônicas. Agora, se eu olhar esse propagador, eu posso quebrar isso aqui em frações parciais. Então isso aqui vai me dar 1 sobre μ2 ao quadrado menos μ1 ao quadrado. 1 sobre K2 menos μ1 ao quadrado menos 1 sobre K2 menos μ2 ao quadrado. Então isso aqui dá menos μ2 ao quadrado mais μ1 ao quadrado. Esse aqui é o contrário. μ1 ao quadrado menos μ2 ao quadrado. Certo? Então eu tenho esse fator aqui, é um fator comum. De qualquer maneira, o que está acontecendo é o seguinte: esse cara tem um sinal invertido em relação a esse. Então, esse polo aqui, se eu estiver calculando o resíduo desse polo, eu vou ter esse fator é comum aos dois. Então, fatalmente, um dos resíduos vai ser negativo. Um vai ser positivo, o outro vai ser negativo. Se esse número aqui for negativo, esse resíduo aqui é negativo. Se esse número aqui for positivo, esse resíduo aqui é negativo. Então, eu tenho dois polos com resíduos opostos no sinal. Então, no polo, eu vou ter módulo ao quadrado, né, da função de onda positivo. Mas no polo que é negativo, eu vou ter módulo ao quadrado negativo. Então, esse propagador, ele guarda dois resíduos. Portanto, ele guarda duas partículas. Ele está descrevendo duas partículas distintas. Mas, para uma, o polo é positivo. O resíduo é positivo. Para outro, o resíduo é negativo. Então, aqui tiver resíduo negativo, ela vai estar dando função de onda com módulo ao quadrado negativo, porque tem um sinal negativo, pode até ver, esse μ1 ao quadrado aqui, esse número aqui é completamente negativo, não, esse número aqui é positivo, esse número aqui é positivo, e esse número aqui também é positivo, só que esse aqui esse numerador, o denominador é comum, esse numerador aqui, pois é, esse numerador aqui é maior, então μ2 ao quadrado é mais positivo, né, em módulo, né, menos 1, então μ2 ao quadrado é maior do que μ1 ao quadrado. Então esse aqui é negativo. Então esse cara tem resíduo negativo e esse cara vai ter resíduo positivo, por causa do sinal menos aqui. Então esse cara aqui está intimamente oposto, porque o resíduo dele é oposto ao resíduo desse. Então, se esse cara aqui é um campo escalar, o resíduo negativo, ele está descrevendo um pouco. Esse cara aqui é um escalar com resíduo positivo, porque esse sinal aqui é menos, mas isso aqui é negativo. Então, nesse caso, fatalmente, uma das excitações tem caráter de corpo. Então, esse modelo aí, ele está com esse ponto com esse aspecto negativo. Ele está dando margem ao aparecimento ele tem um campo que cria duas excitações. Uma das excitações vai estar associada a estados cuja norma ao quadrado é negativa. Então, eu tenho gosto de múltiplo dentro desse modelo. Claro? O aspecto do jogo. Então, sempre que a gente tiver um Lagrangiano, a gente tem que olhar os campos escalares. Porque a gente, então, com a nossa convenção de métrica, para nós, o campo de Klein-Bor, quer dizer, o campo escalar físico, ele tem que ter no seu polo o resíduo positivo. É isso que me garante que eu estou diante de um campo escalar. Eu organizo, quer dizer, em comparação com ele agora, qualquer campo escalar que tiver resíduo negativo vai ser um posto. Então, nas nossas regras de Feynman, né, na nossa formulação, nós vamos trabalhar, então, campos escalares que sejam normalizados dessa forma. O propagador é I sobre K2 menos N2. Bom, então agora eu não vou refazer os cálculos, agora essa
esse resultado aí transpassa também para o campo de massa. Quando a gente tirou o tom, a nossa, coloca assim, a forma canônica, né? Vamos colocar assim, né? A forma canônica do propagador de um escalar físico é essa aqui. I sobre 2 menos M2. Então, se você estiver em campos escalares com resíduo oposto, é um problema. E agora, o propagador do fóton, o propagador do campo de Gauge, né, para bósons vetoriais. Então, nós tínhamos trabalhado nas aulas anteriores, vou fazer rapidinho isso aqui agora, vocês já sabem fazer. Isso é bom a gente ver uma vez, depois não precisa ficar fazendo isso, não. A gente já entendeu que o que acontece com o campo escalar real, a gente já sabe tirar a confirmada. Só para entender que tem não é arbitrária se eu deixar o sinal do propagador à vontade. Tem uma regra, tem uma sistemática para eu ter certeza que o meu propagador está utilizando uma partícula correta, tá certo? É isso. Então, em alguns livros, vocês vão encontrar menos I, mas aí significa que aquele livro está adotando uma métrica no espaço de Minkowski, que é menos, mais. Então, vocês têm que ter cuidado. Quando for pegar as regras de Feynman no livro de teoria de campo, a primeira coisa que a gente tem que consultar é qual é a métrica daquele autor, porque tudo isso está atrelado à métrica. Então, se a métrica for, como a nossa métrica é mais, menos, o sinal, a maneira correta de grafar o nosso propagador é isso no K2 menos M2. Mas se fosse o contrário, então o propagador, ele ressente, tá? E inclusive também o polo, porque se você está trabalhando no espaço-tempo com métrica menos, mais, a partícula física, a relação entre energia e movimento, essa métrica é menos, mais, uma partícula física, o time-lag seria isso aqui, menos M2. Porque se a métrica é essa aqui, isso aqui é menos P2 sobre C2 mais P2. Isso igual a menos M2. Aí esse P2 vai para lá negativo, então acaba no final do dia tendo E2 igual a P2 menos M2. Então essa métrica, ela pede esse polo. Então o meu propagador, se a métrica fosse aquela, ele deveria aparecer dessa forma. Menos I sobre K2 mais M2. Então isso aqui está me dizendo que K2 igual a menos M2, K2 igual a menos M2 com essa métrica não é tática, é partícula física. E o resíduo apareceria também com o sinal trocado. Então, sempre que vocês forem olhar as regras de Feynman no livro, primeiro consultem para ver se aquele livro está batendo com a métrica que vocês estão usando. E de repente vocês estão fazendo um trabalho com a métrica mais, menos, mas estão pegando as regras de Feynman no livro que tem a métrica trocada. Então, cuidado com isso que faz diferença, tá certo? Só essa atenção, não tem problema nenhum. Geralmente, os livros mais modernos, todos eles trabalham com a métrica mais, menos. A métrica normal, que é a métrica chamada time-lag, né? A direção positiva é o tempo e as direções negativas são tipo espaço. Então, normalmente, o livro do Pierre Ramon, os livros todos em geral, adotam essa regra. Os livros mais modernos adotam essa métrica. E o mais antigo, da década de 60, assim, o pessoal ainda trabalhava com a métrica menos, mais. Feynman ganhou o prêmio Nobel pelo quê? Feynman, pelo trabalho dele junto com Tom Monaghan e com Schwinger, da formulação da QED, da eletrodinâmica quântica, mostrando a normalizabilidade, mostrando que é uma teoria física calculável. Eles ganharam o prêmio Nobel em 65, mas o trabalho deles foi de, parece, 50. Foi quando eles... foi praticamente ligado ao trabalho de doutorado do Feynman, Schwinger também, o Tom Monaghan que era mais experiente. Ele era mais velho, fez trabalho independente no Japão. Interessante, Schwinger e o Feynman, todos os dois em Nova York, né? Todos os dois de lá, eles fizeram trabalho independente. Então, foi o prêmio Nobel deles três, foi aquele.
E depois a eletrofraca, que foi Salam Schweinberg, né, foi, vamos dizer assim, o prêmio Nobel subsequente da QED. Né? Fizeram a QED, depois a eletrofraca, depois veio a QCD, aí o prêmio Nobel da QCD veio já em 2004. Então, construímos, né, cada teoria separadamente. Né? O Schwing e o Feynman fizeram independentemente, pensava que eles dois eram juntinhos. Não, fizeram independente. O Schwing tem uma visão, uma formulação baseada em, assim, ele faz a chamada formulação das fontes, isso. Então, é uma formulação bem. E Feynman que trouxe a ideia do diagramática. Né? Bom, bósons vetoriais. Então, cada campo de Gauss, só para lembrar aqui, né? O nosso menos um quarto de F pi ao quadrado. E aí nós já aprendemos aqui no curso que devido à simetria de Gauss restringir o setor, né, de spin, a gente é obrigado a introduzir na ação aquele chamado gauge fixing, que a gente introduz normalmente dessa forma. Né? Posso colocar alfa sobre 2, ou 1 sobre 2 alfa, aí depende, não tem problema. Por que tem que ter um limite parâmetro? Eu não sei nas aulas anteriores se eu botei alfa sobre 2 ou 1 sobre 2 alfa. 2 beta. Foi 2 beta. Também confundi com alfa no caminho. Então eu coloquei 2 beta, né? É. 2 beta. Então, isso aqui vocês estão lembrados. A gente eleva ao quadrado, dá 2 termos, que integra por parte, dá um sinal menos. Então esse termo aqui está no meio, já mi, dá um meridiano, teta, mi, ani. Esse termo aqui é dmi, ali, dmi, ali. A gente integra por parte, dá um sinal menos. Então esse aqui dá menos 1 sobre 2 beta, ani, dá um meridiano, ômega, mi, ani. Integrando por parte, né? Integrando por partes, isso. Né? De lá fica positivo, daqui fica negativo. A gente fatora o meio e vai inverter esse objeto. Então vai ficar 1 sobre Gauss meridiano, teta mi. Esse cara aqui que tem um sinal menos, ao inverter, eu vou ter menos beta sobre Gauss meridiano, ômega mi. Como a gente faz, né? Então, o Gauss meridiano aqui é menos 1 sobre K2, então fica 1 sobre menos 1 sobre... Peraí, o beta não é embaixo? Beta está embaixo, então na inversão ele fica em cima. Eu tenho que inverter esse coeficiente aqui, né? A gente inverte, né? Tá? Certo? Então, então beleza. Então, a gente fica com menos 1 sobre K2, eta, que é o eta mi, menos kappa mi sobre K2. E depois a parte de beta, que é mais beta sobre K2, ômega mi, que é kappa mi sobre K2. Então, se a gente fizer, por exemplo, beta igual a menos 1, a gente fizer beta igual a menos 1, a gente ganha o gauge de phi, né? Se a gente faz o beta igual a menos 1, esse cara aqui fica mais, esse cara aqui fica menos, e aí se cancelam, e aí a gente tem uma propagação, ou seja, menos 1 sobre K2, beta mi. Se eu boto beta igual a 0, por exemplo, nós temos o gauge do Landau. Trabalhando com beta igual a 0, tem menos 1 sobre K2, beta mi. Aí é o gauge do Landau. Agora, O primeiro é de quem? o primeiro é o de Feynman, o segundo é o de Landau. Agora, observem, tem livro. Aí varia, também tem que ter cuidado com o livro. É só olhar o seguinte, às vezes o cara define isso aqui com menos. Tem gente que define até assim, menos beta sobre 2, depende. Então é só olhar como é que está o Lagrangiano de gauge. E para algumas pessoas o gauge de Feynman é beta igual a 1. Então o cara que define o gauge de Feynman com beta igual a 1 é porque ele começou aqui com sinal menos. Esse termo aqui é completamente arbitrário. Você pode botar mais ou menos, não importa, está tudo dentro do beta. Então, o cara que bota mais, ele vai encontrar o gauge de Feynman com beta igual a menos 1. O cara que bota menos vai encontrar o gauge de Feynman com beta igual a 1. O que é importante é que o gauge de Feynman ele tem essa forma aqui, depende só do beta. Agora, observe que a métrica é mais, menos. E nós já tínhamos entendido que quando eu pego o campo vetorial, o que é físico dentro do campo vetorial, eu pego o fóton livre.
aquela função de Green ali, ela está dando o quê? Ela está dando, na verdade, o que é a função? Isso, zero, mas o que é a função de Green? Ela tem para ter valor esperado disso aqui. Havia ali o produto T dos campos. Só que o campo agora foi isso aqui. A função de Green ela tem esses dois índices por causa daquilo. É o produto T dos dois campos. Se eu pegar a componente 0 e a componente 0, eu estou pegando o propagador da componente temporal do fóton, que dá menos 1 sobre K2 eta 0, 0. E se eu pegar as partes espaciais, eu vou pegar a 1 com a 2, dá 0. A 1 com a 1, a 2 com a 2 e a 3 com a 3. A métrica é positiva. Tá? Então isso aqui está sendo positivo. Então, esses carinhas aqui são positivos. Então, a normalização correta que a gente encontra para o propagador é essa aqui. O propagador do fóton, ele vai ter menos I. Então, quando a gente for trabalhar com o propagador do bóson vetorial, a forma dele, para poder evitar o problema do TAC, vai ser essa aqui, ó, menos I. É multiplicar o propagador do fóton, ele vai pegar o menos I. Menos I sobre K2. Tá? É isso aqui. Ó. Só multiplicar por um I. Porque o propagador lá do Klein-Gordon, né, então é I vezes. Né, ele já nasce com sinal menos. Então é só multiplicar por I. Então, menos I sobre K2. E aí nós vamos ter aqui o eta mini menos K mini sobre K2 mais beta sobre K2 Kb sobre K2. Então, se eu pegar o propagador do fóton, né, e trabalhar com ele no gauge de Feynman, é só fazer beta igual a menos 1. Opa, beta, eu vou ter esse menos I aqui. Beta igual a menos 1. Então, beta igual a menos, então, eu fatorei o sinal menos, né? Ah, tá certo. Eu multipliquei aqui por I e multipliquei aqui por I. Então, aqui está menos, Então, se eu fizer beta igual a menos 1, isso aqui cancela o propagador no gauge de Feynman menos I sobre K2 eta mini. Então, na nossa métrica, o propagador correto do bóson de gauge é aquele que tem essa forma. Menos I, o eta mini aparece multiplicando menos I sobre K2. Se vocês pegarem outro livro, isso pode aparecer como sinal mais I sobre K2, certo? Só ter esse cuidado. Então, os propagadores dos bósons vetoriais estão aí. E o propagador, então a gente está multiplicando tudo por I. E o propagador do término, que a gente trabalhou na aula passada, é aquilo também, vezes um I. K slash, né? Então é I sobre. Então, quer dizer, o propagador do término também, a gente já sabe a forma dele. É I sobre K2 menos N2. E aí aqui nós vamos ter gama mi. Então, a discussão dos propagadores, mais ou menos, está feita. Para efeito de cálculo QD, claro que no curso mais assim, aprofundado, de teoria de campo mesmo, onde a gente vai fazer, talvez no curso do Sebastião, aí, com Álvaro, né? Essa discussão seja feita com um pouquinho mais de detalhes. Eu estou na matriz S. Eu estou na matriz S agora. Já falaram dos propagadores? Não. Então, quando eles forem falar dos propagadores, certamente eles vão falar com um pouquinho mais de cuidado dessa questão. Eu estou só chamando a atenção de vocês para esses pontos, né? Quando a gente tem um propagador, está tudo amarrado. A forma do propagador, ela não é casual, tá? Eu tenho que olhar claramente para o polo e o resíduo tem um sinal bem definido, amarrado pela métrica, e para garantir que a gente tenha positividade das normas ao quadrado das funções de onda. Então a ideia é que o campo, ele gera flutuação. Essas flutuações, essas excitações se comportam como partículas. Então, essas partículas, elas são representadas por funções de onda, cujo módulo ao quadrado está na medida do resíduo do propagador. Então, o resíduo do propagador no polo, o polo representa a massa da partícula. Então, quando eu pinço o polo do propagador, eu estou pinçando a massa da partícula associada àquele campo. E quando eu olho naquele resíduo, naquele polo, o resíduo do propagador, eu estou dando uma medida, na verdade, do módulo ao quadrado da função de onda associada àquela partícula que aquele campo descreve. Então está tudo amarradinho, isso vocês têm que entender. Tá?
Depois, claro, a gente pode ter variantes. Eu vou deixar para vocês como tarefas, não vou mais fazer, vocês fazerem, por exemplo, né, o caso do campo complexo. Então, vocês pegarem, por exemplo, o caso agora no complexo, vamos dizer que a gente tenha essa situação aqui. Eu tenho dois campos escalares complexos, φ, dois escalares, φ e φ. Então, são dois campos escalares, certo? Então, eu tenho a seguinte situação. Eu tenho DI, φ da águia, DI, DI, que dá DI. E tem um termo aqui, xi, que mistura φ com Qi. Então, eu tenho DI, que dá DI. Claro, o lagrangiano, a densidade lagrangiana tem que ser real, então eu tenho que somar o complexo configurado dessa grandeza. Mas, suponhamos que xi seja um parâmetro complexo, mas que xi está, quer dizer, esse aqui é DI está, não vou botar assim, que está, não é, está falando do campo clássico, vamos usar a notação de conjugado complexo. Aí eu vou jogar o conjugado complexo aqui, que é o DI φ, DI que está. Então, foi. Desculpa, mas por que não mistura si, fi, ki? Hã? Por que tem essas bases? Por que não pode misturar os campos si, Vamos fazer fi? agora. Isso aqui é só a parte cinética. Você está medindo só o campo, a derivada. Os termos de derivada. Então, você está medindo só quanto o campo depende das coordenadas. Então, isso é uma parte cinética. Vamos pegar agora a parte de massa. Seria o tipo massa. Então, a gente poderia pegar aqui um termo do tipo menos, sei lá, um parâmetro no N2 φ está aqui, menos um Mi2 que está aqui, e aqui menos vou botar assim, um N2 maiúsculo, menos um alfa, parâmetro de mistura, φ está menos alfa estar e φ estar. Então, essa lagrangiana é completamente real. E agora eu tenho dois tipos de mixes. Eu tenho um mix entre φ acopla-se com Qi, mistura-se com Qi na parte cinética, e φ se mistura com Qi também na parte tipo que não é cinética, na parte que não depende das derivadas, na parte E aí não tem interação, né? Não tem interação. Isso aí são campos livres, apenas eles têm termos mistos, né? Então, a ideia seria daí, vocês extraírem os propagadores. Então, da maneira que as coisas estão aí, eu tenho termos mistos de φ com Qi. Então, seria extrair os propagadores, extrair, então ver se vocês têm resíduos, polos bons, se tem táquio, se não tem táquio, e depois dar uma olhadinha na análise dos resíduos, tá certo? Esse problema aí pode ser feito assim, de diferentes maneiras. Queria que vocês pensassem um pouquinho nisso, tá? O propagador, quando eu tenho um campo escalar complexo, então a forma do propagador é essa aqui também. O propagador que escreve o campo escalar complexo, o campo é Klein-Gordon complexo, nós temos essa forma canônica do propagador. T, φ estar de x, φ de y, assim, tá? Então, esse propagador aqui, ele vai ser, vamos dizer, a forma do propagador, quer dizer, esse propagador que vai estar associado a essa transformada de Fourier, mais I também, sobre K2 menos N2. Só que o campo escalar complexo, ele não tem φ com φ nem φ estar com φ estar, porque o lagrangiano dele é dele φ estar, dele φ menos N2 φ estar com φ. Então ele só mistura φ estar. Então é daqui que vai sair a norma ao quadrado da função de onda que representa a partícula desse campo. Isso estaria associado aqui, que eu preciso justamente ter φ e aqui o φ Dagger, para dar a interpretação de que isso aqui é um Dagger disso aqui. Então isso aqui é um módulo ao quadrado. Então o propagador do campo escalar complexo ele tem essa forma aqui.
Agora eu queria que vocês analisassem a discussão ali onde eu tenho mix. Então eu tenho um campo escalar que se mistura com outro campo escalar. Então a discussão não é complicada, só não é tão imediata assim. Então vocês têm que se basear nisso aqui para chegar naquilo lá, tá bom? Eu vou deixar isso aí como uma tarefinha para vocês procurarem fazer. E aí a gente fechou o discurso dos propagadores. Agora na próxima aula a gente já vai analisar os vértices. Então vamos começar a analisar os vértices de interação. Então as regras de Feynman para os propagadores a gente já tem. Na próxima aula nós vamos discutir um pouco os vértices e como é que a gente analisaria os vértices do ponto de vista das regras de Feynman e vamos começar a montar como que os gráficos de Feynman saem da nossa densidade de Lagrangiano. Vamos começar a olhar. Então, dado o Lagrangiano, vocês, eu quero calcular um processo associado, o que os campos descrevem, quais são as interações que eu tenho, e aí quais são, se eu quiser calcular um certo processo físico, eu vou começar a ver quais são os possíveis gráficos de Feynman que vão contribuir para aquele processo. Então, já vamos começar a trabalhar essa questão na próxima aula, tá bom? Então, eu acho que isso aí ficaria. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para deixar como tarefa para vocês, que pode ser instrutivo. Acho que a parte do propagador toda aí é realmente agora é começar a olhar os vértices, tá certo? Olhar os vértices das 4 dimensões. Ver se tem alguma coisa mais. O aspecto da dimensão do espaço-tempo. Então vou fazer uma coisinha rápida, eu fiquei devendo a vocês que eu esqueci, só rapidinho, é a questão das unidades naturais, né? Quando a gente faz H cortado igual a C igual a 1, né, que eu reconstituo as unidades no final do cálculo. Então, quer dizer, a gente trabalha com H cortado igual a C igual a 1. Isso aqui. Então, no sistema de, vamos pensar o seguinte, sistema de unidade natural, o truque, quer dizer, quando a gente trabalha com o sistema de unidade natural, que H cortado é igual a 1 e que o C é igual a 1, isso está dizendo para nós o seguinte, H cortado, né, a unidade de H cortado, em MeV, né, seria aproximadamente 10 a menos 22 MeVs segundo. Então, a unidade de H cortado igual a 1 está me dizendo o seguinte, H cortado é energia vezes tempo. Então, isso significa, vamos adotar sempre a unidade de massa, de energia. Então, quer dizer, energia é igual a mc2. Então, se o C é igual a 1, energia e massa têm a mesma dimensão. Então, nós vamos adotar a seguinte notação, a seguinte convenção. Massa tem a mesma dimensão da energia que eu posso expressar, sei lá, tudo em MeV ou em GeV, não importa. Vamos usar as unidades de GeV. O elétron volt não importa. Eu vou usar a unidade de energia. Então, por exemplo, no caso da massa do próton. A massa do próton é 0,511, né, MeVs por C2. Botando C igual. Então, se a massa do elétron é 0,51 MeV, mas eu sei a massa do elétron em quilograma. MeV por C2, mas sei 1. Então, a massa do elétron é na faixa de 10 a menos 30 kg. Então, eu já consigo, dessa forma, saber que tudo que está em elétron-volt, como é que eu uso isso aqui como uma regra de 3 como um padrão para converter, por exemplo, eletrograma, quilograma, se eu tiver uma unidade, eu posso converter massa, eu posso pensar, converter massa em energia dessa forma. Então, se eu tiver alguma coisa calculada em quilograma, eu posso passar para MeV através dessa correspondência aqui. Eu posso multiplicar, chamar isso aqui de 10 a 6 elétron-volt, passar esse 10 a 6 para cá. Trabalhar, não importa. O que eu vou aprender a relacionar aqui é elétron-volt com grama, ou elétron-volt com quilograma. Essa relação aqui, então quando eu faço H cortado igual a C igual a 1, no fundo eu estou dizendo que 0,5 MeVs são 10 a menos 30 kg. Então eu crio uma regra. Eu posso converter quilograma em MeV através dessa. Eu posso usar a massa do próton, se quiser, também como
padrão, posso usar aqui a massa do próton, que é 938 MeV por C2, a massa do próton é 10 a menos, o fator lá 10 a menos 27 kg. Eu uso um padrão de massa conhecido para converter massa para energia. Agora, aqui eu tenho uma relação entre energia e tempo. Quando eu faço a constante de Planck igual a 1, eu estou convertendo. Uma boa unidade, que é uma maneira melhor que eu acho pegar o seguinte: esse produto H cortado C. Se a gente pegar o H cortado nas unidades que ele tem, H cortado então é dado em unidade de energia vezes tempo. E o C é dado em unidade de comprimento por tempo. Se eu pegar mantendo as unidades, H cortado vezes C, o cálculo preciso, ele dá aproximadamente 197 MeV vezes tempo. Então, esse padrão aqui, ele me consegue converter unidade de comprimento em unidade de energia. Se H cortado agora, então isso aqui é o valor correto dessa grandeza, em unidade de MeV e de comprimento, né? Porque a constante Planck, ela é energia por tempo. E o C é comprimento por tempo. Então, energia é massa, né? Então, energia, tá? Não, é ferro. Não, é ferro. Energia vezes tempo. Ferro. Então, metade de comprimento. Então, a constante de Planck é energia vezes tempo. Isso aqui é comprimento sobre tempo, então fica energia vezes comprimento. Então, se eu pegar os valores corretos das grandezas, eu vou ter que H cortado vezes C dá aproximadamente 197 MeV vezes tempo. Então, isso me permite converter comprimento em unidade de energia. Quer dizer, na verdade, eu posso dizer que um MeV, né, ou seja, eu posso pensar o seguinte: um ferro é equivalente a 1 sobre 197 MeV. Tá? Então, um Fermi é aproximadamente, quer dizer, então essa dimensão, o Fermi, na verdade, MeV é menos 1. Então eu divido 1 sobre 200, aproximadamente, quer dizer, um Fermi, né? É aproximadamente 1 sobre 200, né? É 0,005 MeV é menos 1. Vou colocar dessa forma, poderia pensar. Então, dessa forma eu consigo converter comprimento em energia menos 1. Por exemplo, eu posso converter comprimento em tempo, né? Se a velocidade da luz é 1, significa que 3 vezes 10 a 8 metros é equivalente a 1 segundo, é igual a 1 segundo. Eu estou falando 3 vezes 10 a 8 metros por segundo é igual a 1. Então, nesse sistema de unidade, cada segundo corresponde a 3 vezes 10 a 8 metros. Eu posso jogar tudo isso, eu posso passar segundo para a energia, usando, quer dizer, grandeza de segundo é 1 sobre a energia, usando a constante Planck, né? Porque energia vezes tempo é a constante Planck, quer dizer, a constante Planck é 10 a menos 22 MeV, aproximadamente igual a 1. Então eu consigo transformar tudo, então eu posso escrever todas as grandezas mecânicas, massa, comprimento, tempo, tudo em unidade de energia. Massa é energia. Então eu posso referir todas as massas a MeV. Posso referir todas as comprimentos a MeV é menos 1. Posso referir todos os tempos a MeV é menos 1. Então eu posso sempre trabalhar com, eu posso usar um padrão de energia. Vou usar sempre unidade de energia. Então se eu fizer um cálculo, se eu estiver calculando uma grandeza física, e no final eu achar que aquela grandeza física tem um certo valor em unidade de energia, aquela grandeza física representa o quê? Representa comprimento, representa tempo. Eu aí uso a regra de 3 que eu tenho aqui para converter aquela grandeza. Se eu fizer um cálculo e achar que deu, sei lá, 400 MeV, e essa grandeza que tem 400 MeV é uma massa, então, na verdade, 400 MeV sendo uma massa, no final do dia eu tenho que passar massa, por exemplo, para quilograma. Então, eu sei como converter MeV para quilograma. Se eu ganhei um cálculo em MeV e eu sei que a minha grandeza que eu achei em MeV é uma massa, eu simplesmente sei que essa regra de 3 me passa MeV para quilograma. Entenderam como é que a coisa funciona, né? Por exemplo, se eu pegar... Agora, a gente tem as grandezas do campo eletromagnético. Então, como é que eu converto, por exemplo, em
campo elétrico para a unidade de energia. Campo elétrico é a unidade de volt por metro. Ou Newton por torno. Bom, como é que eu faço Newton? Como é que eu expresso o Newton? Como é que eu consigo expressar o Newton em termos de unidade de energia? O que é o Newton? O Newton é 1 quilograma por 1 metro por segundo ao quadrado. Então, 1 quilograma, eu sei passar quilograma para metro. Então, quilograma tem unidade de metro. Tem unidade de energia. Então, vamos dizer, quilograma é energia. Massa é energia. Agora, tempo é energia menos 1. Professor, Oi, é metro, né? aonde? Não, metro. Ele é metro. Não, ele É massa, perdão. metro. É massa Comprimento. Está errado, desculpa. Então, 1 quilograma, energia. Metro. Então, aquilo é comprimento, energia menos 1. O que É igual a tempo. É igual a tempo. metro, exato, metro é igual a tempo, portanto, energia menos 1. E tempo é energia menos 1. Então, aqui dá energia a menos 2. Então, esse cara aqui cancela esse aqui. Então, Newton teria unidade de MeV ao quadrado. Então, nesse sistema de unidade, a força tem unidade de energia ao quadrado. Tá? Então, por exemplo, o Newton. Então, se eu quisesse calcular, sei lá, uma outra grandeza aí. Tá bom. Newton, força, massa, aceleração. Tudo bem. Tá tudo. Como é que eu posso converter G? G é metro por segundo ao quadrado. Então, metro, energia menos 1. Segundo, energia menos 1. Então, energia menos 2. Então, G, que é a aceleração, tem unidade de carga. Então, G vai ser expresso em metro. Então, se vocês fizerem um cálculo de uma aceleração, a aceleração da MeV, eu já sei como converter. Eu sei que 10 metros por segundo ao quadrado, quanto dá em média? Vai ser 10 metros. O metro, então eu sei a relação entre Fermi, né? Eu sei que, vou dar só um instantinho só, 197 metros vezes Fermi é igual a 1 desse sistema de unidade, que é H cortado vezes 6. Então, vamos dizer, Fermi é 10 a menos 15 metros. Então, eu poderia pensar que 1 metro é 10 a 15 sobre 197, né? 400 aproximadamente, mas é 10 a 15, que vai multiplicar por 10 a 15, MeV menos 1. Então, eu tenho um fator de conversão que me permite relacionar metro com MeV menos 1. As coisas dessa grandeza aqui. Então, se eu quiser calcular uma aceleração, se eu quiser calcular a aceleração da gravidade, né? G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, eu sei passar metro para MeV menos 1. Esse cara aqui vai virar MeV menos 1, eu sei o valor do MeV qual é. E o segundo, eu uso a constante de Planck. Eu sei que MeV vezes segundo, né, 10 a menos 22 MeV segundo, vale 1. Então eu sei transformar esse cara também aqui em MeV menos 1. Então, no final do dia, eu consigo escrever a aceleração da gravidade em função só de MeV, certo? Qualquer grandeza você transforma para energia. Qualquer grandeza mecânica. Porque grandeza mecânica é massa, que eu sei passar para energia, comprimento, que eu sei passar para energia, e tempo, que eu sei passar para energia. O problema entra agora quando eu introduzo as unidades eletromagnéticas, porque aparece uma grandeza nova, que é a mecânica, que é a carga, que é o Coulomb. Qual é a relação entre Coulomb e a energia? Né? Então, volt. Tá vendo? Eu não sei definir volt se eu não souber o que é carga elétrica. A unidade é com campo elétrico. Pois é, mas aí o que é campo elétrico? Campo elétrico é Newton por Coulomb. Então, eu tenho que, de alguma maneira, relacionar carga com essa grandeza. Então, o que a gente sabe é o seguinte, essa grandeza aqui é 2 sobre H cortado C, ela vale 1 sobre 137. Então, essa grandeza aqui, nesse sistema de unidade, é 2 sobre 137,
H cortado C é 137. Então eu consigo. É 2 igual a 137. Pois é, H cortado C vale 1. Então é 2. Então, nesse sistema de unidade, a carga elétrica, a unidade de carga elétrica, que é 1,6. A carga do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, H cortado desse sistema de unidade, H cortado C vale 1, é igual a 1 sobre 137. Ou então, é 2, posso pensar que é 2 é 1 sobre 137. Então, é aproximadamente 1 sobre a raiz de 137. Então, nesse sistema de unidade, a carga elétrica é adimensional. Ela não tem dimensão, porque é 2 sobre H cortado C, 1 sobre 137. Como isso aqui, nesse sistema de unidade, é 1 e isso aqui é 1, então a carga elétrica, no fundo, ela fica sendo um número fixo. A carga elementar, né? A carga elementar do elétron é 1 sobre a raiz de 137. Então, eu sei a relação com isso, eu consigo estabelecer a relação entre Coulomb e, quer dizer, o Coulomb, na verdade, né, que é a carga do elétron, é uma grandeza adimensional. Então, eu fico com essa relação aqui. Então, o campo elétrico, né? Campo elétrico é Newton por Coulomb. Mas Newton, a gente já viu, Newton tem dimensão de neve ao quadrado, né? Porque Newton é quilograma, massa, por segundo, é metro por segundo. Metro e segundo tem a mesma unidade. 1 sobre segundo é energia. Então, isso aqui é energia ao quadrado. Então, o campo elétrico ele vai ser expresso, por exemplo, em MeV ao quadrado. Então, eu sei qual é a unidade do campo elétrico. O campo elétrico vai ter que aparecer a unidade de MeV ao quadrado. É igual a CB. Então, o campo magnético é um C1, campo magnético, campo elétrico. Tanto o campo elétrico quanto o campo magnético tem a mesma unidade nesse sistema dito natural. Tem a unidade de MeV ao quadrado. E aí, claro, eu posso converter, por exemplo, qual é a relação entre Tesla, como é que eu passo Tesla, né? Qual é a relação entre Tesla e MeV, né? Então, o que é um campo magnético de um Tesla, né? Então, tem a força magnética. Se eu pegar Q, VB, isso aqui é a força magnética, em termos dimensionais só, né? QVB. A carga é um múltiplo da carga do elétron. A carga é adimensional. Essa carga aqui, a partir de outra carga é ou menos 2 não importa. Então a carga é adimensional. Metro por segundo, quer dizer, naturalmente eu teria o seguinte: Coulomb vezes metro por segundo vezes Tesla, estou pagando unidades MKS. A carga em Coulomb é a velocidade a metro por segundo, o campo magnético em Tesla. Isso aqui é Newton. Então, Coulomb vezes Tesla é igual a Newton. Então, agora, se eu for para esse sistema de unidade, comprimento, e tempo tem a mesma dimensão, Coulomb fica adimensional. Então, Tesla, que é o campo magnético, ele tem a unidade de Newton, que é a unidade de energia ao quadrado. Então, eu posso relacionar o Tesla com a energia ao quadrado, beleza. Mas aí eu tenho que fazer esse cálculo. Então, se eu pensar, o que é um Tesla, né? Então, se eu pensar que uma carga de 1 coulomb se movendo com 1 metro por segundo, um campo magnético de 1 Tesla, ela vai sofrer uma força de 1 Newton. Então, eu sei converter, eu sei passar Coulomb. Coulomb eu sei relacionar 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, nesse sistema de unidade, vai 1 sobre a raiz de 137. Então, eu sei transformar Coulomb. Então, Coulomb é 10 a 19 sobre 1,6 vezes 10 a menos vezes 10 a raiz de 137. Então, o que é um Coulomb? Um Coulomb é 10 a 19 sobre 1,6 vezes a raiz de 137. Sem converter metro em unidade de energia. Aquela relação Fermi, MeV vezes Fermi, 197 metros vezes Fermi, dá 1. Então, eu sei que são 197 metros vezes Fermi, vale 1. Então, eu quero converter Fermi, são 10 a menos 15 metros. Isso aqui vale 1. Então, eu sei que 1 metro desse sistema de unidade, ele vale 10 a 15 sobre 197 metros a menos 1.
Então, tudo bem. Então, esse carinha aqui vai ser 10 a 15. Então, o método é 10 a 15 sobre 197 médios a menos 1. Aí eu passo o segundo para a unidade de energia. O segundo, H cortado, vale 1. Então, 10 a menos 22 médio segundo vale 1. Então, isso aqui, o segundo, então, é 10 a menos 22 médio segundo. Então, o segundo é 10 a 22. Então, vai ficar 10 a 22 no denominador. Então, 10 a menos 22 médio segundo vale 1. Então, o segundo é 10 a menos 22. 10 a 22, né? Então, 10 a 22 no denominador. Não, 10 a menos 22. É o segundo, 10 a 22, 10 a menos 22 no denominador. Tá, 10 a menos 22 médios, né? Porque eu tenho segundo no denominador. Então, vai ficar médio menos 1 no denominador, sobe médio, tá certo? E aí, vezes um Tesla. Igual o Newton. Mas o Newton eu sei converter para unidade de média. Newton é quilograma, que eu sei passar para média, pela massa do próton, por exemplo. Metro, eu já sei passar, sobre segundo ao quadrado. Então, no final de tudo, eu tiro esse TeV aqui, uso esse fator numérico todo, jogo para cá, e eu tiro qual é a relação entre o Tesla e média ao quadrado. Tudo compreenderam como é que a gente faz isso? Então, se eu calcular, eu sei então qual é o fator de conversão de Tesla para elétron-volt, média ao quadrado, não importa. Então, se eu estiver calculando um campo, se eu estiver trabalhando no sistema de unidades naturais e eu calcular um campo magnético, ele vai dar em média ao quadrado. Mas aí, com esse fator numérico que eu estou extraindo dali, eu sei passar média ao quadrado para Tesla. Entenderam como é que a coisa funciona? Então, não tem um escrúpulo de fazer H cortado igual a C igual a 1, porque vocês sabem sempre o caminho de volta. O problema é se você não souber voltar. Né? Você faz H cortado igual a C igual a 1, depois não sabe voltar. Mas com esses fatores, eu tenho uma tabelinha que ao longo do tempo eu fui construindo, eu vou tirar a xerox para vocês, todas as grandezas que vocês quiserem, resistividade, condutividade, qualquer coisa, né? Então você pode passar para média. Você pode também relacionar temperatura com energia pela constante de Boltzmann. Que o conceito vamos dizer, da mecânica, você precisa de massa, comprimento e tempo. No eletromagnetismo, você mantém essas grandezas, mas entra uma grandeza nova, que é a carga elétrica. Mas aí a carga elétrica eu sei como gerenciar. Quando eu vou para a termodinâmica, a grandeza nova que entra é a temperatura. Eu preciso agora relacionar a temperatura com a energia, que é a constante de Boltzmann, né? Então a constante de Boltzmann me dá lá o quê? 10 a menos 4 elétron-volt por Kelvin. Aproximadamente 10 a ela vale 10 a menos 4 elétron-volt por Kelvin. Então, eu sei relacionar elétron-volt com Kelvin. Elétron-volt é igual a Kelvin, se eu fizer a constante de Boltzmann igual a 1. Então, em qualquer momento, eu sei relacionar qualquer coisa que tenha temperatura com energia. Eu uso a constante de Boltzmann como padrão de conversão. Vocês entenderam, então, como é que o método funciona? Então, sei lá, se no final do dia vocês ganharem uma grandeza que é comprimento, ou vocês ganham grandeza, então, comprimento de Planck, 10 a menos, né? Então, quando a gente calcula a energia de Planck, dá 10 a 19 joules. Então, como é que eu passo 10 a 19 joules de energia? Como é que eu passo para o comprimento de Planck? Então, é só relacionar a energia com o comprimento. Para energia com comprimento não tem erro. Usa H cortado C igual a 1. H cortado, você pode usar isso aqui, 197 metros vezes C. Então, isso aqui me relaciona comprimento com energia. Então, isso aqui tem que ser igual a 1, então eu ganho sempre que comprimento é igual a energia menos 1 com esse fator de correção. Então, assim vocês vão passando para qualquer grandeza. Sei lá, imagina uma grandeza aí, momento angular, né? Momento angular é H cortado. Esse é fácil, né? Qualquer grandeza mecânica que vocês quiserem, vocês podem passar para média. A única unidade que a gente tem é média. Então, é média alguma potência. E aí você sabendo que a grandeza que você calculou, então você vai fazer um cálculo, sei lá, de uma corrente elétrica, ampere. Aí você calcula uma corrente elétrica e tem um resultado em média. Aí você fica